Ouvimos aqui a opinião do pastor, porém eu gostava de ouvir aqui a opinião do curandeiro. Será que a religião está preparada para lidar com questões da saúde mental? Muito obrigado por mais uma chance que me é dada. Eu diria que em algum momento até poderia estar, mas aquilo que nós temos como o poder da natureza precisa de nós percebermos como é que esse poder da natureza funciona, né? Exato. Primeiro, vamos perceber algumas partes, porque eu costumo apoiar a ideia da espiritualidade de acordo com a identidade dessa espiritualidade, não é? Então, se nós formos olhar para aquilo que é a natureza humana, vamos voltar à ciência. A ciência fala de que o mundo desenvolve através de uma explosão, que essa explosão tinha a ver com um certo tipo de aquecimento. E que através daquela explosão, então surgiu isto aqui que tudo que nós chamamos de universo. Ok. E que através dessa mesma força de energia que criou essa explosão, podemos apanhar aquilo que é a energia da sorte e a energia do azar. Eu estou a falar daquilo que a ciência diz. Como é que nós podemos identificar? Eu estou a falar daquilo que a ciência diz. Eu não sou ateu. Estou a explicar aquilo que é a posição da ciência em termos daquilo que é a energia que mantém o mundo como surgido e nós como seres que existimos no mundo. Não diz Deus. É a teologia, é a ciência. Então, é uma crença que não se nega para quem acredita em tal, não é? Depois vamos já na parte daquilo que tem a ver. E a própria ciência diz que o universo data de 13,8 bilhões de anos atrás. O que é algo que, se formos a procurar já perceber no surgimento do mundo, de acordo com a Bíblia, muita diferença se nota lá. Depois vamos apanhar a parte que falamos já da própria ciência da vida com base em Deus, o Criador. Vamos apanhar aquilo que são as criações do cristianismo, não é? Jesus Cristo, se formos a procurar ver, que é o Deus que nós falamos dele para podermos conseguir chegar ao soberano, não é? O nosso Deus. Vamos apanhar que a história do surgimento de Jesus Cristo é uma história que já havia existido há muito tempo noutras narrações de várias outras personalidades que vieram nas mesmas datas, do mesmo jeito como Jesus Cristo nasceu e por aí em diante, por muitas outras repetidas vezes até chegarmos ao Jesus atual, que é ao qual nós adoramos. Exato. Muito bem. Depois apanhamos a parte onde nós dizemos que temos a parte onde a religião é a criação do homem e que Jesus Cristo não criou nenhuma religião. O cristianismo não foi criado por Jesus Cristo, mas sim o homem criou. Então, tanto a religião como o cristianismo, que faz parte dessa religião, é criação humana. Sendo isso criação humana, nós já sabemos aquilo que é a parte imperfeita que o homem tem. O sistema da religião cristã foi uma soma de assuntos políticos e do imperialismo que criaram aquilo que nós chamamos do nosso Senhor adorado hoje em dia, que é o Jesus Cristo. Então, no meio disso tudo, para isso poder acontecer, tinham que se criar essas teologias hoje em dia, que vão ao encontro a esse Jesus Cristo que nós estamos a adorar. Então, dentro dessas adorações, vamos perceber que tem muita coisa, que tem muita mão humana do que mão divina. Então, é aí onde a gente começa a perceber, porque estamos a falar de religião e o poder da religião. Então, se tem muita mão humana, daquilo que nós sabemos da imperfeição do homem, que já manipulou o sistema imperial através de políticas para poder criar essa ideologia de um Jesus Cristo até branco, como se não bastasse, num território que não era possível. Então, e depois o tempo da própria existência dessa Bíblia e o tempo em que o homem vivia anteriormente, a gente começa a procurar ter um bocadinho de contratempos. O que me faz perceber que, de uma certa forma, o homem ele por si pode ter um poder espiritual, porque nós nascemos de um Deus, isso é claro. Mas a capacidade do homem poder curar uma certa doença no seu poder espiritual, por sua natureza, ele tem. O que ele precisa de poder ter é saber conhecer os limites daquilo que é a sua capacidade. Exato. Porque com o que temos notado aqui nesse fanatismo hoje em dia de Deus que nós temos estado a acompanhar, muitas pessoas para poderem chegar lá porque não têm uma identidade espiritual, acabam tendo que se adaptar a questões de montagens para as coisas poderem acontecer. Muito bem, mas acredita que pode ou não lidar com estas questões? É o que eu estava... Sendo que refere que a religião tem muita mão humana para além da mão de Deus. Para si, na sua opinião,
tem a capacidade ou não tem a capacidade? É o que eu estava a dizer, que teria capacidade. O que tem que acontecer é o homem que está dentro dessa religião saber conhecer os seus limites. Por exemplo, o meu cara aqui falou uma coisa muito interessante. Saber o acompanhamento, por exemplo, doenças naturais. Nós temos doenças naturais e depois temos doenças espirituais. Ok. Agora, o que é que nós temos aqui, por exemplo? Quando é que eu tenho que saber que uma doença é espiritual e não espiritual? Vamos supor que essa pessoa que tem essas doenças mentais tenha ido, por exemplo, a um hospital. Chegou no hospital, aquele médico convencional que está lá foi preparado apenas para poder saber lidar com doenças que têm a ver com questões de saúde normal. E essa pessoa não tem nenhum preparo para poder entender que isto aqui já passa da minha capacidade e vai para onde? Para o espiritual, que é onde teria que depender de uma religião. Está a perceber? E aquela pessoa não tem esse preparo. Então, é aí onde falo de limites daquilo que nós temos como nosso conhecimento. Porque é preciso que nós entendamos que há aquilo que é espiritual, aquilo que não é. Do mesmo jeito, indo já para a própria religião que estamos a referir, eu também faço parte de uma religião. Ok. É a parte onde eu recebo uma questão espiritual, que está lá a dar de fazer uma pessoa. Saber cuidar dentro daquilo que é a minha realidade espiritual e depois de cuidar, eu saber que isto aqui, daqui parece que não completa, tem que se ir aonde? A um acompanhamento, saber referir, porque o que nós temos tido é uma questão de limitação por questões de fé. Se eu tenho fé que vou, por exemplo, para um governo poder me curar, eu nunca mais hei de pisar no hospital. Pisei um limite. Ok. E para isso acontecer, um governo é que me alimentou essa ideia. Se eu vou para um pastor Domingos, na religião dele, que é cristã, vai me dizer que tudo em nome de Deus é possível. Se esquece que Deus fez um médico tradicional, fez um médico convencional, fez um psicólogo. Essas pessoas são ramos e braços de Deus para poder conseguir curar aquelas pessoas, porque todo o conhecimento que nós temos tem um Deus por detrás. Então, desde a altura que nós tenhamos uma identidade espiritual própria, que nos dá a capacidade de sabermos conhecer os nossos limites, podemos sim ter como curar as pessoas. E se eu, por exemplo, liberto uma pessoa do mal que a pessoa tem, e sinto que aquela pessoa tem necessidade de, por exemplo, ter como a Flora, que é uma médica convencional ou psicóloga, e eu limito aquela pessoa de ir para lá ter consigo, praticamente eu não curei aquela pessoa. As mãos que existem... Então, é importante que esta pessoa, para além de ser libertada, ela tenha um acompanhamento, como estava a dizer o pastor Domingos. Depende do caso. Há Ok. casos, conforme ele disse, até narrou muito bem. Há casos de alguns que a pessoa tem uma situação, mas que se nota que essa situação é uma questão espiritual. Nós já tivemos muitos casos de pessoas que chegaram cambaleando. Você chega, trata aquela pessoa, a pessoa levanta, vai para casa andando. Você vai referir essa pessoa ao médico à procura de quê? Mas tem casos que você vê que Muito você bem. lutou uma situação, aquela doença já tem tanto tempo na pessoa, já ramificou em vários aspectos. Vamos lá supor, por exemplo, que você seja uma pessoa que tenha, por exemplo, um espírito que lhe limite de ter sorte. E depois tem uma mãe que te insulta todos os dias, tem um irmão que te inferioriza todos os dias. Eu vou tirar aquele demônio. Mas a psicologia daquelas ofensas que você passou precisam de alguém que possa acompanhar a te devolver o estado normal de uma ser humana útil e segura de si mesma. Então, são essas capacidades que nós temos que ter de saber conhecer os nossos limites. Às vezes não há necessidade de unirmos mãos, mas às vezes é necessidade de unirmos mãos. Mas para tal acontecer, temos que saber diferenciar o espaço de cada um e conhecermos a importância de cada um, de todos nós que existimos. Por quê? Eu dei um exemplo de outra vez aqui e eu vou usar muito esse exemplo ainda. Fez-se uma pergunta. Estás no mato, tens um médico tradicional e tens um pastor ao lado. Surge uma cobra mamba, vai te picar. A quem tu vais recorrer? Curandeiro Mateus. Sim, a quem tu vais recorrer? Então, eu ouvi pessoas aqui a dizer, eu hei de recorrer ao pastor, mas na verdade, Mas não está sério, certo recorrer ao pastor? o que é que o pastor conhece de ervas? Ele vai dizer, Deus cura essa pessoa, vai lhe curar aonde? Porque temos que usar a lógica ética da coisa. O médico conhece aquela planta que está ali, que só por pegar aquilo e fazer uma incisão ali, você fica curado. E aquela planta quem criou? É o mesmo Deus, que esse pastor rege e por aí em diante. Então, não vamos tentar, o problema que nós temos é falta de conhecermos os nossos limites, principalmente na fé. Cada coisa que existe tem um papel importante e é tudo Deus que pôs na terra. Se você faz um papel, vê que aqui chegou o meu limite. Tenha a decência e a humildade de ver se há uma necessidade de mais alguma coisa lá. Por quê? Nós matamos pessoas por causa de aprisionamos as pessoas numa única fé. Se eu pego uma pessoa e digo, você fica aqui, eu vou te curar tudo aqui nessa palhota, você não precisa ir para o hospital. Aquela pessoa morre. Quem matou aquela pessoa fui eu.
Não foi o problema que ele levou para a minha casa. Então, Muito o bem. mesmo que acontece na minha padota pode acontecer também com muitos outros de outras ligas religiosas, por causa de quê? De gostarmos de grandeza, não conhecemos a nossa limitação espiritual. Então, nós, no nosso poder, temos capacidade, sim, de libertar ou de curar certas doenças mentais, mas se conhecermos a nossa limitação e identidade espiritual.